Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, rapaziada. Simplesmente mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, onde não favoreceu o Flamengo. E o Palmeiras, que a gente já conhece de longa data, tem um time super equilibrado e o Tigrinho vivendo um dos seus melhores momentos da carreira. Parece que o sintético é a praia dele. Ele que veio do Atlético Paranaense, onde o gramado também era sintético, no Palmeiras vem se dando muito bem e fazendo muitos gols. Ainda não briga pela artilharia, como o Pedro, como a Arrascaeta, como o Caio Jorge, mas já começou ali a chegar muito próximo dos artilheiros. Ontem ele fez 2 gols contra o Santos e deixou o Palmeiras a 3 pontos do Flamengo. Isso causa um problema gigante para o Flamengo, porque o Flamengo em algum momento tinha o mesmo número de pontos que o Palmeiras, só que não era líder do campeonato por conta do número de vitórias. E agora ficou mais complicado ainda. O Palmeiras tem simplesmente 2 vitórias a mais que o Flamengo. Isso quer dizer que, mesmo que a pontuação, digamos que todo mundo empate aí nos próximos jogos e o Flamengo consiga alcançar o Palmeiras no número de pontos, o Palmeiras continuaria sendo líder por conta do número de vitórias, que é o principal quesito para critério de desempate. E aí você ainda pega o Palmeiras, ainda vai jogar com o Mirassol, que é a parte de cima da tabela, perdeu para o Fluminense, então deve estar bem estressado. O jogo agora no domingo, às 20h30, e é claro que no canal bem posicionado, a gente vai estar prontinho de braços abertos para secar o Palmeiras. Mas tá difícil. A nossa sorte é que o jogo é na casa do Mirassol, então o Palmeiras vai ter uma dificuldade extra. Esse é o tipo de jogo que o Palmeiras pode perder. O Mirassol está muito bem, está confiante, está brigando por Libertadores, está na 4ª colocação. Brigar pelo título ainda é muito difícil para o Mirassol, porque ele já tem 32 jogos, um jogo a mais do que o Flamengo e o Palmeiras, e o mesmo número de jogos do Cruzeiro. Só que ele tem 56 pontos. E o Palmeiras já passa de 66, vai lá para 68. Então, mesmo que o Mirassol vença esse jogo, disputar o título seria difícil, por conta que ele ainda tem que torcer para o Flamengo e para o Cruzeiro perder os seus pontos. O próximo jogo do Palmeiras, depois desse do Mirassol, é visitando o Santos na Vila Belmiro. Mais um jogo que não vai ser na grama sintética. O Neymar vai estar em campo. O Santos, que briga para não cair, simplesmente pode fazer o melhor jogo do ano. O Santos que tem pela frente não só o Palmeiras, mas também o Flamengo. Mas vamos deixar para o Neymar brilhar contra o Palmeiras. Ainda mais porque ele não jogou esse último jogo por conta de ser um gramado sintético. O time espera muito dele nesse próximo jogo na Vila Belmiro. Outro jogo que o Palmeiras terá pela frente é o Atlético Mineiro. Para nossa sorte, os 3 próximos jogos do Palmeiras é tudo fora de casa. Então, meus queridos, o que nos resta depois da lambança que o Plata fez é torcer muito contra o Palmeiras. Muito, 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 muito. Literalmente, como eu costumo falar aqui no canal, torcer para o Palmeiras perder. Só nos resta isso. Afinal de contas, eu não sou jogador, eu sou torcedor. Então, meu parceiro, meu trabalho aqui é torcer. E se você é rubro-negro, também acha que o Flamengo ainda tem chance no Campeonato Brasileiro, vem comigo, vem torcer contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, porque é o nosso arquirrival já há alguns anos e na temporada não está sendo diferente. Então, a gente precisa que o Palmeiras, dos 7 jogos que tem pela frente, eu sei, gente, é difícil, mas são 7 jogos pela frente. A gente precisa que o Palmeiras perca pelo menos 3. Se perder 2, empata com o Flamengo. A gente precisa de 3. O Rodrigo está pedindo muito. São 7 jogos. O Palmeiras tem que perder metade dos jogos. O Palmeiras é mental. A Abel Ferreira é uma máquina. Não quero saber nada disso. O que eu sei é que o Palmeiras precisa perder. E no meu ponto de vista, ele não vai perder por Vitória, embora a Vitória está começando a criar esperança de escapar da 2ª divisão. E o Fluminense, que basicamente não briga por nada. Esses jogos do Palmeiras, ele não vai perder, não vai. O Palmeiras tem só 2 jogos em casa, contra o Fluminense e contra o Vitória. Então são jogos praticamente vitória do Palmeiras. Mas aí ele tem o Mirassol no alto da tabela, tem o Santos brigando para não cair, tem o Atlético Mineiro que vai jogar na Arena MRV, que é um jogo tranquilo para o Atlético Mineiro, não briga para não cair, não briga por título, tem tudo para fazer uma boa partida com o Sampaoli. O Vitória, eu espero que o Vitória ainda tenha a chance de não cair, para endurecer muito esse jogo contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, pelo menos sendo um empate.
Pega o Grêmio também, fora de casa. Então, dos 7 jogos que tem pela frente, são 2 em casa, contra o Fluminense e contra o Vitória, e são 5 jogos fora de casa. 5. Acalmar os corações? É isso. Nos resta torcer. No meu ponto de vista, os jogos mais complicados serão o Mirassol, o Santos de Neymar na Vila, o Atlético Mineiro. Não torço muito a favor do Galo, mas é um jogo que tem chance de rolar um empate, de rolar uma vitória do Galo, por conta que joga em casa. E já na reta final do campeonato tem o Grêmio. E por último, mas não menos importante, pega o Ceará também fora de casa. Essa é só a sequência de jogos do Palmeiras. E o que a gente tem que fazer para torcer, para atrapalhar a vida do palmeirense. Lembrando que a parte de baixo da tabela, ó, o Sport Recife, gente. O Sport não, desculpa. O Vitória acabou de sair da zona do rebaixamento nessa última rodada. O Vitória conseguiu nos últimos 5 jogos 3 vitórias e 2 derrotas. Então o Vitória saiu da zona do rebaixamento, está com um grau de confiança um pouquinho mais elevado e pode fazer um jogo mais duro, mais difícil contra o Palmeiras. É o que eu espero. Agora, o Santos entrou na zona de rebaixamento com a derrota desse meio de semana e vai ter a oportunidade de jogar contra o Palmeiras de novo. Gente, se o Santos não vencer o próximo jogo do Palmeiras, pelo amor de Deus, se prepara para a segunda divisão. E eu não sei o que vai ser do Neymar caso o Santos caia para a segunda divisão. Já imaginou o tamanho do problema? É, meu parceiro. O Santos já está com 32 jogos. Então, para o Santos não faltam nem 7 jogos. Faltam apenas 6. Ainda tem um jogo contra o Flamengo nesse balaio. Então, o Santos é um forte candidato a lutar com unhas e dentes nas próximas rodadas para escapar da zona do rebaixamento. Outro que está por ali, que o Palmeiras também pega, é o Grêmio e o Ceará. O Ceará é 13º, o Grêmio é 14º. Sabe aquela zona ali entre a Sul-Americana e a zona do rebaixamento? Tem 4 times, Ceará, Grêmio, Inter e Vitória. Esses 4 times são aqueles times que não brigam por nada nessas colocações. Não vão para a Sul-Americana, não vão para a Libertadores, não vão ser campeão e não vão cair. É o bloco do não. Entretanto, tanto o Ceará quanto o Grêmio, se correr um pouquinho, se por favor vencerem o Palmeiras, tem chance de colar ali no pelotão de cima, onde vai pelo menos para a Sul-Americana. Olhando para a tabela do Flamengo, que está com Gonzalo Plata tomando esporro, sendo multado, Agostinho Rossi renovando o seu contrato, ele que veio de graça do Boca Júnior, agora vai poder renovar o contrato com o Flamengo, titular absoluto, e deve aumentar aqui, ó, o faz-me rir. Já faz um campeonato espetacular e ainda vai ter esse belo benefício. O Flamengo joga na próxima rodada, agora domingo. Olha a vida do Santos. O Flamengo joga com o Santos às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. E com certeza vai ser Neymar. Só que o Neymar vem treinando bem, teve alguns minutos lá no final de semana passado, naquele empate, se eu não me engano, com... O empate foi contra quem? Não lembro. Mas empatou. E como não jogou no final de semana, o Neymar, que já não está uma máquina, não vai fazer chover no Maracanã. Mas a gente sabe que ele vai dar trabalho, vai cavar falta, pode ter gol do Neymar, pode ter tudo isso. Se o Flamengo cometer o vacilo de perder para o Santos no Maracanã, irmão, esquece. Entrega o caneco pro Palmeiras. Então, o Flamengo vai com tudo para cima do Santos nesse domingo, com alguns jogadores que estavam suspensos de volta, por exemplo, o Bruno Henrique estava suspenso e vai voltar para a partida. O Bonito do Plata não jogará, porque foi expulso no último jogo. Então, o Felipe Luiz vai ter que ajustar esses jogos aí em relação ao Campeonato Brasileiro. Outro detalhe do Flamengo é que depois do Santos, ele faz o jogo atrasado dele contra o Sport Recife, já rebaixado. Então, chutar cachorro morto. Mas depois pega o Fluminense do Maracanã no Fla-Flu. Então, prestem atenção. Os próximos 3 jogos do Flamengo: Santos no Maracanã, com Neymar e companhia. Sport já rebaixado. O Sport vendeu o mando de campo. Vai estar lotado na torcida do Flamengo, lá no Nordeste. Depois tem um Fla-Flu, mas o Fla-Flu é estádio dividido. Então o Flamengo vai jogar como se estivesse em casa, já que o Fluminense não briga por muita coisa. A maior torcida deve ser do Flamengo. Depois pega o Red Bull Bragantino, também no Maracanã. Também no Maracanã. Ai, papai.
Com isso, rapaziada, o Flamengo tem os próximos 4 jogos, mesmo com o jogo contra o Sport fora de casa, como se estivesse jogando com a sua torcida. 4 jogos do Flamengo que serão decisivos, porque o Palmeiras faz 3 jogos fora de casa e o Flamengo faz 3, 4 jogos em casa. Se a torcida realmente faz diferença, tá na hora de provar. E só depois visita o Atlético Mineiro, onde ali pode rolar um empate, um jogo mais complicado. Embora o Flamengo, na Arena MRV, já foi até campeão, não só campeão, o primeiro campeão a levantar um caneco na MRV. O Flamengo não pode, de maneira nenhuma, deixar esse título para o último jogo, porque o penúltimo, depois do Atlético Mineiro, é o Ceará, no Maracanã. O Flamengo está com ampla vantagem nesse quesito fora de casa. Se o Palmeiras faz só 2 jogos em casa, o Flamengo faz só 2 jogos fora de casa, justamente contra o Mirassol e justamente contra o Atlético Mineiro. Os outros 5 jogos vão ser jogando em casa. Então, tá na hora da massa, da torcida. Coloca nos comentários se você acredita no título do Mengão. Vamos fazer acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Acho que nem o Flamengo, nem o Palmeiras vai conseguir vencer os 7 jogos restantes. Os 2 times estão com 31 pontos, mas não acho que vão conseguir vencer os 7. Se eu tivesse que escolher um jogo para o Flamengo perder, eu espero que seja o jogo contra o Mirassol, já com o título garantido. 6 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, perde para o Mirassol e segue a vida. Porque o Mirassol vai ser uma batalha. O jogo no Maracanã, o Flamengo sofreu muito para ganhar do Mirassol. Então imagina lá na casa deles. O Mirassol foi um time que trouxe muita dificuldade para o Flamengo. Pegou o Fluminense agora, deu um calor danado, 1-0 chorado no Maracanã. Então o Flamengo tem tudo para avançar. No bolão aqui do bem posicionado, 7 jogos, o Palmeiras vai vencer 3, vai perder 3 e empatar 1. O Flamengo tem que atropelar, meu filho. O Palmeiras tem 2 vitórias a mais. Então é como se o Flamengo tivesse que vencer os 7 jogos e o Palmeiras tivesse que vencer 5. Se isso acontecer, eles empatam o número de vitórias e me empatam o número de pontos. Meu parceiro, Mas se o Flamengo conseguir essas 2 vitórias e o Palmeiras tiver essas 2 derrotas, aí o Flamengo ultrapassa, já que a diferença de pontos é apenas de 3. 3, gente. Mas o Flamengo tem que ganhar tudo, o Palmeiras tem que perder 2, aí o Palmeiras deixa de pontuar, o Flamengo empata. E fica igual no número de vitórias. Vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Trago informações para vocês assim que surgirem aqui no canal Bem Posicionado. Obrigado pela moral, aquele abraço.